Um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, pela Rádio 107 FM, Rio de Janeiro, todos os dias, a partir das 7 da manhã, trazendo para vocês aí um conhecimento simples. Essa é a ideia de estar podendo favorecer a todos aí de uma maneira que todos possam compreender. Só de você ouvir, já estamos principiando um movimento de despertar. Tudo aquilo que exige muita compreensão, né? Vamos dizer assim, toma o seu tempo, né? Acaba evitando que as pessoas busquem, né? Hoje, quanto mais simples, quanto mais fácil for o caminho, mais as pessoas conseguem ser ajudadas, porque vivemos um mundo hoje totalmente repleto de situações, né, de chamadas informações, e as pessoas carecem, né, do tempo, de uma série de coisas para poder estar orquestrando isso, né? Então a metafísica, né, a alquimia, ela tem uma simplicidade muito grande em lidar com tudo isso, e acaba se tornando uma prática constante, né, no dia a dia. A todo instante você faz os movimentos e as coisas começam a se encaixar cada vez mais. Raio verde, raio verde, raio verde de Júpiter. Raio verde, raio verde, raio verde de Júpiter. Raio verde, raio verde, raio verde de Júpiter. Em nossas mãos. Desce, 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 desce. Raio verde, raio verde, raio verde de Júpiter. Raio verde, raio verde, raio verde de Júpiter. Raio verde, raio verde, raio verde de Júpiter. Em nossas mãos, desce, 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 desce. Raio verde, raio verde, raio verde de Júpiter. Raio verde, raio verde, raio verde de Júpiter. Raio verde, raio verde, raio verde de Júpiter. Em nossas mãos, desce, 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 desce. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e relâmpago pela luz do grande sol central. Vamos focar em alguns apelos sobre prosperidade, abundância, né? A estrutura material, que é uma das colunas, né? Nós já estamos falando de uma construção metafísica, espiritual, né? E aí é necessário também trazer a matéria para que as pessoas possam ter o seu caminho, né, estabelecido. Hoje tudo é feito com bastante luta, dificuldade às vezes em alguns aspectos. Então a maneira de você amenizar isso é pela oração, pelo apelo, pelo movimento aí. Então vamos dedicar o trabalho de hoje, né, o nosso programa para esses movimentos aí. É só você estar ouvindo, acompanhando e começar a ter aí as transformações, as mudanças necessárias para que a sua vida caminhe cada vez mais. Chuvas de diamantes do Deus Tabor. Chuvas de diamantes do Deus Tabor. Chuvas de diamantes do Deus Tabor. Sobre a terra, esse planeta maravilhoso, Tombai, 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 Tombai. Abundância, abundância, abundância do Deus Tabor para a humanidade. Desce, 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 desce. Pedaços de ouro das rochosas, pedaços de ouro das rochosas, pedaços de ouro das rochosas. Nos vales, rolai, 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 rolai. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Riquezas, riquezas, riquezas da chama violeta dos milhares de sóis sobre nós. Tombai, 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 tombai. Riquezas, riquezas, riquezas da chama violeta dos milhares de sóis sobre nós. Tombai, 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 tombai. Riquezas, riquezas, riquezas da chama violeta dos milhares de sóis sobre nós. Tombai, 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 tombai. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Júpiter. Abundância, abundância, abundância do raio verde de Júpiter. Abundância, abundância, abundância do raio verde de Júpiter.
abundância, abundância, abundância do raio verde de Júpiter. Sobre todos nós, desce, 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 desce. Abundância, abundância, abundância do raio verde de Júpiter. Abundância, abundância, abundância do raio verde de Júpiter. Abundância, abundância, abundância do raio verde de Júpiter. Sobre todos nós, desce, 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 desce. Abundância, abundância, abundância do raio verde de Júpiter. Abundância, abundância, abundância do raio verde de Júpiter. Abundância, abundância, abundância do raio verde de Júpiter. Sobre as crianças, né? Sobre todos os adultos, sobre os animais, sobre todos aqueles que necessitam, desce, 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 desce. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó Toda-Poderosa Presença, eu sou. Sustem este apelo por tua luz cósmica e mantém sua eficácia por toda a eternidade. Existem frases, né? O apelo ele faz um movimento de reverberar, e aí você fez o apelo, né? E ele fica reverberando por muito tempo, né? Tocando tudo aquilo que é negativo, né? Dissolvendo, né? Tirando do caminho e deixando espaço para as coisas melhores, né? Então, o nosso planeta ele é preenchido, né, de muita coisa. Você não consegue imaginar um planeta vazio, mas que você imagina ele vazio, tem alguma coisa lá dentro, né? A atmosfera. Então, quando você projeta o apelo, ele vai se movimentando, né? Vamos chamar assim, na dualidade, o positivo e o negativo. E ele vai criando toda a forma positiva. E quando essa forma positiva começa a entrar em movimento, a negativa é destruída, porque não cabe duas coisas no mesmo lugar, né? Então, um exemplo, né? As pessoas às vezes estão focadas em fazer o bem. Maravilhoso, perfeito, né? Mas se você focar em nunca fazer o mal a ninguém, talvez seja mais forte de focar só em fazer o bem, né? Se você não prejudicar ninguém, não prejudicar a natureza, não prejudicar nada, nunca atrapalhar a vida de ninguém, o mundo começa a caminhar. Que mesmo aquele que às vezes procura fazer o bem, pode ser que um dia ele escorrega, porque existe uma dualidade do bem e do mal, né? Então, quando você projeta um caminho positivo, naturalmente o negativo sai da frente, né? Então começa uma transformação aí as coisas começam a acontecer, né? Então eu estou esvaziando a caçamba para poder estar enchendo ela, né? Tirando um entulho. Eu, por exemplo, posso estar colocando barras de ouro, estou colocando pedras preciosas, colocando outras coisas, né? E que vão agregar valores na nossa vida, né? E o outro é só entulho, que é um peso, né? Ele está forçando a nossa máquina, forçando a carroceria, forçando a suspensão, pneus e tudo mais, né? Eu posso muito bem forçar tudo isso, mas com riqueza contida no transporte, né? Então essa é a grande ideia. Existem algumas frases, alguns movimentos que são necessários você estar falando, se você quiser, é claro, né? Só uma ideia, porque todo caminho é um caminho de favorecimento, de construção. Então quando você reverbera, ou você pensa, você movimenta, aquilo começa a acontecer, a trazer a movimentação. Então, por exemplo, sempre repetir 3 vezes. Eu sou a porta aberta que nada e nem ninguém pode fechar. Eu sou a porta fechada que mal nenhum penetrará. Eu sou a porta aberta que nada e nem ninguém pode fechar. Eu sou a porta fechada que mal nenhum penetrará. Eu sou a porta aberta que nada e nem ninguém pode fechar. Eu sou a porta fechada que mal nenhum penetrará. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Através da presença eu sou, isto cessará agora e para sempre.
através da presença eu sou, isto cessará agora e para sempre. Através da presença eu sou, isto cessará agora e para sempre. Que o externo silencie e obedeça à presença eu sou. Que o externo silencie e obedeça à presença eu sou. Que o externo silencie e obedeça à presença eu sou. Eu exijo e eu sou a realização dos meus desejos. E você pensa naquilo que você busca. Eu exijo e eu sou a realização dos meus desejos. Eu exijo e eu sou a realização dos meus desejos. Justiça divina é o que me cabe. Eu estou ordenando tal coisa, né? A realização do seu desejo. Justiça divina é o que me cabe. Eu estou ordenando a realização dos meus desejos. Justiça divina é o que me cabe. E eu estou ordenando a realização dos meus desejos. E assim por diante, você começa a colocar isso em movimento, né? Começa a repetir isso, às vezes você mesmo dirigindo, né? Mentalmente, não precisa ficar falando, né? Não é necessário. Quando você puder, sempre é bom, mas às vezes no meio de pessoas, vou falar, poxa, a pessoa não está batendo bem, né? E você está harmonizando a sua vida, né? Então são coisas simples que nós podemos dar atenção, né, e começarmos aí a realizar grandes movimentos na nossa vida, grandes feitos, grandes acontecimentos, né? Fazer com que as coisas se realizem de uma forma natural, simples, rápida, objetiva, e com resultados positivos, né? Trazendo aquilo que de verdade te pertence. E às vezes alguma coisa que está no meio do caminho que você não enxerga, acaba indo embora para dar lugar a uma coisa melhor, né? Muitas pessoas às vezes não conseguem realizar as coisas ou trazer dinheiro para a vida, construir coisas, né? Porque tem empecilhos, mas não sabe o que é, não consegue enxergar, não tira do caminho. Quando você faz os movimentos, as coisas começam a mudar, a trazer resultados, né, na vida de cada um. Raio verde, raio verde, raio verde de Júpiter. Raio verde, raio verde, raio verde de Júpiter. Raio verde, raio verde, raio verde de Júpiter. Nas mãos de todos. Desce, 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 desce. Raio verde, raio verde, raio verde de Júpiter. Raio verde, raio verde, raio verde de Júpiter. Raio verde, raio verde, raio verde de Júpiter. Nas mãos de todos. Desce, 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 desce. Raio verde, raio verde, raio verde de Júpiter. Raio verde, raio verde, raio verde de Júpiter. Raio verde, raio verde, raio verde de Júpiter. Nas mãos de todos, desce, 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 desce. Abundância, abundância, abundância de Júpiter. Abundância, abundância, abundância de Júpiter. Abundância, abundância, abundância de Júpiter. Vamos focar naquilo que nós buscamos, mesmo que você tenha várias situações, fala, puta, cara, tem coisa pra boa para colocar em ordem, beleza, não tem problema. Dentro do que você vive hoje, qual é a sua prioridade? O que é mais importante? Qual é o seu primeiro desejo aqui no seu coração? O que você tem que colocar em ordem? Vamos focar. Vamos lá? Desce, 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 desce. Abundância, abundância, abundância de Júpiter. Abundância, abundância, abundância de Júpiter. Abundância, abundância, abundância de Júpiter. Sobre este desejo, né? Desce, 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 desce. Abundância, abundância, abundância de Júpiter. Abundância, abundância, abundância de Júpiter. Abundância, abundância, abundância de Júpiter. Sobre esse desejo, desce, 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 desce.
Eu peço e comando que este apelo seja atendido com a rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó Toda-Poderosa Presença, eu sou. Derrama em minhas mãos uma montanha de ouro, a fim de que eu possa executar teu plano sobre a terra, este maravilhoso planeta. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu te agradeço, ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó Toda-Poderosa Presença, eu sou. Tu atendeste ao meu apelo. Toda poderosa presença eu sou, e grande coro dos ascensionados, poderosas legiões da luz e grandes seres cósmicos, vinde, 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 por vossa autoridade e vosso poder cósmico, carregai cada moeda sobre a terra, com vossa chama de amor divino, de luz, de pureza, de substância e de equilíbrio perfeito. Fazei que ela leve esta vibração harmoniosa aos pensamentos, aos sentimentos e ao corpo de todo ser que a tocar. Que ela produza alegria, abundância, liberdade e perfeição sem limites por toda a humanidade. Porque, lembrai-vos sempre, a luz de Deus nunca falha, a luz de Deus nunca falha, a luz de Deus nunca falha. E a toda a poderosa presença, eu sou, é esta luz. Deus do ouro, Deus do ouro, Deus do ouro, envolve os humanos em teus raios de abundância. Eu peço e comando que este apelo seja atendido com a rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Quando ouvirdes falar sobre inflação, negatividade, crescimento das coisas negativas, eu sou a abundância do Deus do ouro em toda circunstância. Eu sou a abundância do Deus do ouro em toda circunstância. Eu sou a abundância do Deus do ouro em toda circunstância. Abundância, abundância, abundância dos ascensionados, abundância, abundância, abundância dos ascensionados, abundância, abundância, abundância dos ascensionados. Sobre a humanidade desce, 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 desce. Abundância, abundância, abundância dos ascensionados, abundância, abundância, abundância dos ascensionados, abundância, abundância, abundância dos ascensionados. Sobre a humanidade, desce, 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 desce. Abundância, abundância, abundância dos ascensionados. Abundância, abundância, abundância dos ascensionados. Sobre a humanidade, desce, 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 desce. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez, o relâmpago pela luz do grande sol central. Bom, só para fazer uma pausa, nós temos hoje aula de dança às 8 da noite, presencial, no ritmo da alquimia, evidenciando todos os trabalhos feitos pelo Oco do Mundo, Sanat Kumara e Melquisedeque, trazendo essa movimentação até a construção da quinta dimensão dos arturianos. Então, através do ritmo, da movimentação, da música, nós vamos elevando cada vez mais essa frequência, para poder também ajudar o planeta a caminhar cada vez melhor e a vida de cada um. Com meditação, com dança, com ritmo, uma aula, basicamente uma aula de laboratório, de movimentação do corpo, mesmo você que não se movimenta, não dança, só questão dos movimentos, pode sentar lá, observar, apreciar e trazer a ideia dessa construção desta aula para você.
e você vai ver o quanto as coisas caminham, e muitas coisas que a gente está vivendo hoje, né, muitas realizações, vem uma boa parte dessa movimentação da dança, do movimento, do ritmo, né, que construiu todo esse planeta há muitas e muitas eras lá atrás. Então está aí uma grande oportunidade para estar junto nesse grande movimento. Também quero lembrar vocês que coloquem na sua agenda, né, que nós temos um retiro agora, dia 3 de outubro, falando sobre Jesus, o dia todo, né, das 9h30 da manhã até as 17 horas. Eu sou, vírgula, Jesus. Então, a ideia do eu sou, a construção, que dali para frente ela foi evidenciada, né, sempre existiu, é claro, mas foi evidenciada, trazida para a humanidade e trabalhada por esses 2000 e poucos anos aí, e a gente vem trazendo essa movimentação cada vez mais elevada dentro da compreensão. Então, um retiro muito importante, né? Com trabalho, meditação, estudo, enfim, muita coisa para desenvolver em cima disso. Então, conto com vocês aí nessa movimentação, principalmente aqueles que já são aprendizes, né? Começar a acordar um pouco e buscar e estudar, elevar a frequência, né? Nós já estamos há algum tempo sem fazer retiros, e os retiros são importantíssimos para esse planeta. Sabem disso, quantas coisas já aconteceram e quantas coisas já foram feitas aí na construção da melhoria desse nosso maravilhoso planeta. Tá bom, gente? Então, tá aí. E marca aqui no final do ano, né, dia 13 de dezembro, bom, belo e grande, falando sobre 2027. Um baita ano que está chegando aí, né? É uma construção maravilhosa para poder compreender cada vez mais, estudar e elevar a nossa frequência, conhecimento e muito mais. Vamos lá. Silêncio, silêncio, silêncio do grande sol central. Silêncio, silêncio, silêncio do grande sol central. Silêncio, silêncio, silêncio do grande sol central. Sobre as dificuldades que abatem a humanidade, descei, 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 transformando-as em oásis de vitória, abundância e progresso. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu peço e comando que este apelo seja atendido com a rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Chama de ouro, chama de ouro, chama de ouro. Desce do grande sol central sobre a terra e enche-a de abundância. Chama de ouro, chama de ouro, chama de ouro. Desce do grande sol central sobre a terra e enche-a de paz. Chama de ouro, chama de ouro, chama de ouro. Desce do grande sol central sobre a terra e enche-a de alegria. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com a rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Bom, estamos aí encerrando mais um Protocolo X, né? Como eu já falei para vocês, a minha ideia, né, a ideia do Instituto é trazer a vocês um conhecimento simples, mas que você consiga trazer resultados imediatos, né? Colocar a atenção num caminho mais elevado para poder trazer para você aí um crescimento na sua vida, né? Onde você possa estar aí presente, né, dentro dos movimentos que o universo oferece, e aí você consegue cada vez mais, né, ganhar aí força nas suas atitudes, nos seus caminhos, nas suas coisas, e realizar cada vez mais, né, deixando de lado essa mente coletiva que vem consumindo a humanidade e que está aí, simplesmente vive-se dentro disso, mas coloca-se atenção num caminho elevado, onde você consegue não se contaminar. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um excelente dia a todos. Que Deus abençoe.
compartilhem o vídeo, por favor, coloquem adiante, inscrevam-se no canal em inglês do Instituto. Temos um canal também de associados, né, conhecimento mais exclusivo, tem bastante coisa para você poder estar degustando, muito curso em EAD na plataforma, então é só entrar em contato e aprender cada vez mais e crescer. Um excelente dia, muito obrigado e muito obrigado.